Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos a mais um problema então da nossa disciplina. Então a gente vai considerar que a gente tem um sistema com duas reações sendo conduzidas em fase líquida e esse sistema está em equilíbrio em um reator batelada de volume 1,5 litros. As reações são essas que vocês estão vendo aí apresentadas, onde a gente tem um componente A reagindo com o componente B para formar um componente C mais um componente D em equilíbrio, com constante de equilíbrio de 2,667. E a outra reação de equilíbrio é A mais C forma 2E com constante de equilíbrio de 3,2. Ele dá que o reator inicialmente foi carregado com 2 mols do componente A e 1 mol do componente B, e com base nisso ele pede que a gente determine as concentrações dos componentes A, B, C, D e E, todos os componentes envolvidos então, e a conversão dos componentes A e B quando esse estágio de equilíbrio é atingido. Então bora ver como é que a gente vai resolver esse problema. Então, seguindo nossa resolução do problema, a gente sabe que a gente tem um sistema com duas reações. A primeira reação é A mais B, forma C mais D, com constante de equilíbrio ali dada por K1, né, chamada aí com valor de 2,667. E a segunda reação é A mais C, forma 2E, com constante de equilíbrio K2, que vale 3,2. Então, com base nessas duas reações, a gente consegue estabelecer, por base das relações de equilíbrio, como a gente consegue representar o nosso sistema. Eu vou escrever as minhas relações de equilíbrio com base na composição da fração molar aí dos componentes. Então, K1 vou escrever como YC sobre YD, que multiplica a pressão ao quadrado, dividido por YA, YD, dividido pela pressão ao quadrado. Com isso eu consigo simplificar as pressões. E o K2 vai ser YE ao quadrado vezes a pressão ao quadrado dividido por YA, que multiplica ali YC vezes a pressão ao quadrado. Eu consigo também simplificar as pressões. Meu primeiro passo aqui vai ser organizar os componentes na forma de uma tabela, tá? Para facilitar o acompanhamento. Então eu vou escrever aí nessa tabela os componentes, que nesse caso são A, B, C, D e E, em relação ao número de mols desses componentes na entrada, que foi um dado que me foi fornecido no enunciado da questão. A gente tinha 2 mols do componente A, 1 mol do componente B e 0 dos demais. Vou relacionar o número de mols desses componentes na condição de saída, que eu vou correlacionar através das extensões das duas reações que estão acontecendo, e a composição efetiva desses componentes ali na fase vapor, que eu estou chamando de Y, tá? Então, vou transcrever meus dados, a alimentação, conforme eu disse, 2 de A, 1 de B e 0 dos demais. Na saída, eu vou correlacionar com as extensões de reação. Então, o reagente A, que é consumido pelas duas reações, eu vou ter o número de mols dele na entrada, que é 2, menos o que é consumido na reação 1, menos o que é consumido na reação 2. O componente B, ele é consumido apenas na reação 1, então a gente pode escrever 1 menos a extensão dessa reação 1. O mesmo eu posso ver para o componente C, que é reagente da primeira reação, produto da primeira reação e reagente da segunda reação. Então eu posso escrever ele como E1 menos E2. O componente D é produto apenas da primeira reação, então eu posso escrever ele diretamente como E1, né? A extensão da reação 1 vai ser o número de mols dele. E para o componente 2, que é produto apenas da segunda reação, eu posso escrever ali 2 vezes E2. Com isso eu tenho definida, né, o número de mols de cada componente na saída como função das devidas extensões de reação. E a partir daí eu posso determinar o valor das composições. Tá? Para fazer isso, vocês devem recordar que a composição é definida como o número de mols do componente dividido pelo número de mols total do sistema. E nesse caso, o número de mols total é constante. Tá? A gente tem 3 mols na entrada e exatamente os mesmos 3 mols na saída. Basta a gente somar ali os valores, vocês vão ver que o Z2 e o Z1 acabam por se simplificar e a gente tem os mesmos 3 mols. Então a gente pode determinar que essa composição vai ser, na saída, obviamente, vai ser esse número de mols na saída que a gente calculou, dividido por 3 para cada um dos componentes. Então, para o componente 1 vai ser 2 menos E1 menos E2 dividido por 3. Para o componente B vai ser 1 menos E1 dividido por 3. Para o componente C vai ser E1 menos E2 dividido por 3. Para o componente D vai ser E1 dividido por 3. E para o componente E, 2 vezes E2 dividido por 3. Agora que eu já tenho o meu conjunto de dados, eu vou retornar as minhas correlações de equilíbrio. Tá? Primeiro para K1, que eu sei que vale 2,667. Eu vou substituir os valores ali que eu determinei
para YC, YD, YA e YB. Com base nisso, a gente consegue ali ter uma correlação, né, que eu tenho uma função das extensões de reação em relação ao valor da constante que eu possuo. Vou fazer exatamente a mesma coisa para Y2, correlacionando ali os valores de composição para YE, YA e YC, que são os compostos envolvidos nessa segunda reação, e observe que eu chego no mesmo resultado. Eu tenho ali uma dependência das extensões e do valor da constante. Essas duas equações são que eu vou levar para o Excel, tá? Como uma função objetivo 1 e uma função objetivo 2. Daqui a pouco eu apresento para vocês como é que a gente vai formular isso de forma adequada no Excel. Para escrever melhor essa função no Excel, eu vou me aproveitar que eu posso fazer ali a multiplicação desse denominador pelo valor da constante de equilíbrio. Então eu consigo escrever essa equação na forma que vocês estão vendo aí agora. E essa equação eu posso simplificar um pouco mais, trazendo o lado direito da equação para o lado esquerdo, subtraindo. Com isso eu chego nessa outra equação que vocês estão vendo aí, ó, 2,667, que multiplica 2 vezes menos 2 menos E1 menos E2, que multiplica 1 menos E1, menos E1 menos E2, que multiplica E1, igual a zero. Isso aí vai ser a minha primeira função objetivo, tá? Lembrando que o 2,667 é o valor de Ka1. De forma análoga, eu posso escrever essa mesma equação para a segunda reação, chegando nessa equação que vocês estão vendo aí agora, e ela também é igual a zero. Ela vai ser a minha função objetivo 2 do problema, e lembrando que 3,2 é o valor de Ka2. Então vamos passar o Solver Excel para resolver o nosso problema, pessoal. Ali vocês veem que eu já preparei a planilha inicialmente, tá? Deixando indicado várias células com os valores das constantes que me foram fornecidas, dos números de mols dos componentes ali ao final da reação, as concentrações já correlacionando esses valores de número de mols com o valor do volume do reator que me foi fornecido, e os valores de conversão correlacionando o número de mols inicial dos componentes com o número de mols final que a gente vai calcular ao final do problema. Então agora o que me resta é transcrever esses dados que me foram fornecidos como constantes e utilizar o solver para efetivamente calcular e solucionar o meu problema. A primeira coisa que eu vou fazer é levar os valores das constantes. K1 vale 2,667, Ka2 3,2. O Y1 e Y2 são os fatores que eu quero determinar. Eu vou estimar valores ali de 0,1 para utilizar no solver e vou passar a escrever a minha função objetivo 1. Foi aquela que a gente obteve ali no desenvolvimento anterior. Ela é o valor de K1 que multiplica ali os termos correspondentes às composições dos componentes A, B, C e D dentro da nossa primeira reação. Com a equação já escrita, né, a gente tem ali a função objetivo 1 determinada, e daqui a pouco eu apresento para vocês como nós vamos utilizá-la. Lembrando que essa equação vai ter que ser igual a zero, tá? Dentro da definição que a gente acabou de desenvolver ali nos pontos anteriores aí de desenvolvimento do trabalho. Passando a função objetivo 2, que depende do valor de K2, né? A composição está ali apresentada para o componente A, para o componente C e para o componente E. Então ela tem a dependência, ela também é outra função que precisa ser igual a zero para que a gente chegue na nossa solução. Então eu estou ali só transcrevendo esses termos, tá? De forma ali cuidadosa para não errar na escrita, e observe que o de valor das duas é diferente de zero. Vamos então ao solver fazer esses valores serem zero, tá? Eu vou determinar ali aquela célula OBJ1 como a minha primeira célula de resposta, tá? Eu vou pedir que ela tenha um valor de zero, e eu vou pedir que ela altere os valores das extensões de reação, E1 e E2. Eu vou adicionar uma restrição. Essa restrição vai ser a minha função objetivo 2, que eu vou pedir que essa célula tenha um valor de zero. Fazendo isso e clicando em resolver, eu consigo determinar os valores de Y1 e Y2 de forma direta. Observe que as duas células do objetivo são zero, e eu tenho ali os valores das extensões para a reação 1 e para a reação 2. O que eu tenho que fazer agora é calcular então o número de mols dos meus componentes com base nas equações que eu determinei para o número de mols na saída, que são função da extensão de reação. Então, só estou transcrevendo ali para o componente A, para o componente B, componente C, componente D e componente E, aquilo que a gente pré-determinou para eles. Então, com base nisso, observe que as concentrações já estão calculadas, são o número de mol dividido pelo volume do reator que me foi fornecido, e eu vou ali apenas determinar as conversões finais, que também são muito facilmente calculadas como uma função ali do número de mols inicial e do número de mols final que eu acabei de calcular, sendo elas 64,7 para o componente A e 83,42 para o componente B.
Então, com base nisso, a gente tem todos os valores de concentração de todos os componentes envolvidos nesse sistema de reações de equilíbrio e os valores das conversões dos dois reagentes que foi solicitado aí como parte do problema. Espero que o desenvolvimento desse problema tenha ficado claro, pessoal. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar. A gente se encontra então na próxima aula ou atividade da nossa disciplina. Até lá!